Não é só dentro do campo. Né? São orientações, são toques que você dá fora do campo para que o cara... Porque como eu estava terminando minha carreira, eles estavam começando. Eu contava histórias tristes para eles. Dizia, ó, gente, vocês vão passar por um monte de coisa, não é somente isso aqui. Né? Isso aqui é uma fase, né? Mas vocês vão ver que vão passar. E acho que essa foi a minha grande importância junto à molecada, foi abrir os olhos dele para o que ia acontecer na carreira deles. Né? Que seria muito fácil somente fazer só a parte de campo. A parte de campo, ela, em certos momentos, ela vai até um certo ponto. Depois dali, cada um pela sua qualidade, pela sua cabeça, que vai seguir. E acho que eles aprenderam, acho que eles absorveram bem, até porque, se for dar uma olhada para trás, 90% deles fizeram realmente grandes carreiras e grandes conquistas também. Em 94, você foi observador da Copa dos Estados Unidos, com a vista do Parreira. Aí você ali começou a ter uma certa experiência, como é que a equipe funciona, os meios jornalísticos, essas coisas todas, cobertura de Copa do Mundo. A gente pode dizer que foi ali que você começou a amadurecer a ideia de ser comentarista? Não, eu já tinha tido algumas experiências, até mesmo lá na Itália, que tinha uma televisão que chamava Tele Monte Carlo, que ela era tipo uma repetidora da Globo. Tá? Então, eu fui convidado algumas vezes para fazer comentários de jogos da Copa UEFA, naquela época, e também a RAI italiana, que é a TV estatal italiana, tinha me chamado para fazer alguns comentários de jogos, principalmente onde tivessem jogadores brasileiros envolvidos na Copa UEFA e na Copa dos Campeões, que hoje é a Liga. Então, esse primeiro contato foi exatamente nesse período, 85, 86, até 88, que foi a última vez que eu participei. Eu já estava jogando no Pescara, que fui comentar alguns jogos o fato de ser observador talvez tenha sido até um pouco de dor na consciência do Parreira e do Zagallo, porque eu participei da formação daquela seleção toda, que depois terminou conquistando os Estados Unidos. Só que teve um jogo contra a Inglaterra que eles vieram me dizer que, isso era 92, que em 94 eu já estaria com 40 anos e que não tinha nenhuma seleção de tradição que teria um jogador de 40 anos. Mas isso aí não iria modificar nada, né? Quer dizer, poderia ter participado, até mesmo porque eu ainda joguei até 93 num nível legal. Mas acho que a consciência deve ter pesado, eles terminaram. Como eram pessoas de um ótimo relacionamento, me chamaram para ser o observador. Aí você já olha de outra forma, né? Porque você vai buscar subsídios dentro das equipes adversárias para poder passar para o treinador, para que ele dali possa montar toda a forma e o jeito da sua equipe jogar de acordo com o jeito adversário. E isso, naturalmente, também me deu subsídios e alguma coisa a mais para quando eu, na verdade, assumia a posição mesmo de comentarista em 2004, que eu tinha tido experiência de 98 até 2003. Mas não era uma coisa assim que eu tinha resolvido a minha vida. É isso que eu vou fazer. Estava fazendo experiências também, para saber o que eu iria fazer na minha vida, porque eu jogava o beach soccer exatamente nesse período. Então eu podia fazer o trabalho da televisão e jogar meu futebol de areia, que não interferia em nada. Somente em 2004 foi quando eu resolvi, na verdade, assumir essa função pela experiência, por tudo aquilo que eu já tinha passado. Quer fazer algumas perguntas? Eu posso fazer Júnior, meu nome para mim também, entrevistar você, tá? Um maior do futebol carioca brasileiro. Então, ano que vem você faz 20 anos na comunicação, né? Eu comecei, na verdade, em 95, foi minha primeira participação. A TV Globo não tinha nem o futebol ainda na grade, né, na programação. Eu fiz alguns jogos na Copa Mercosul, que era uma Copa que tinha, alguns jogos da Libertadores. Fiz a final do Campeonato Brasileiro, Santos e Botafogo, o segundo jogo, o jogo de volta. E hoje eu já me considero, na verdade, fazendo parte de de um quadro de comentarista mesmo como profissão. Nessas 2 décadas, assim, como que você vê a evolução de 90 para cá da comunicação?
Eu acho que hoje é muito mais difícil do que nesse período, né? Talvez até o fato de você ter aumentado as mídias hoje, né? Principalmente redes sociais. Hoje você tem blogs, você tem colunas que a pessoa pode fazer isso independente. E isso criou, na verdade, uma certa barreira entre o jornalista e os jogadores, e treinadores também. Né? Eu posso te falar que na minha época, hoje eu tenho amigos jornalistas da época ainda que eu jogava. Porque você saía, acabou o jogo, o cara fazia a matéria dele, você encontrava às vezes o cara no hotel, encontrava o cara num bar ou num restaurante, e ali você conversava em off. Qualquer coisa que você conversar ali, dificilmente, ou quase, nunca saía dali. Ele usava esse papo informal para transformar isso numa matéria ou usar isso dentro de uma reportagem, alguma coisa desse. Hoje isso é uma coisa que é praticamente impossível. Né? Primeiro que os jogadores já veem os jornalistas como inimigos. Né? Não veem como uma forma que você tinha até na nossa época, que o cara ia te ajudar. Né? Era uma troca. Sempre aconteceu uma troca. E hoje, com as redes sociais, isso passou a ser realmente muito mais difícil. É por isso que existe uma distância muito grande. Hoje, para você entrevistar um jogador, eu falo principalmente de repórter, né? É muito mais difícil que naquela época. Né? Você hoje passa pelo assessor do clube, você passa pelo assessor pessoal, né?